Oi, pessoal, tô chegando para mais um episódio do Prosa em Palco, podcast do TM Estúdio C, onde a cultura, a música e as histórias dos nossos artistas ganham voz e protagonismo. Hoje eu tô recebendo aqui, ele já esteve por aqui, viu? A gente já bateu um longo papo, ouvimos ele cantar, tocar aqui, falar da história, que é uma história maravilhosa, rica, um dos maiores representantes também da nossa cultura. Eu estou falando de Marcelo Baião, ele que é um artista que construiu a trajetória dele, inspirado na força e na poesia do rei do Baião, Luiz Gonzaga. E desde a infância, o Marcelo, né, ele tem experiências que conectaram profundamente ele com a tradição. Marcelo transformou a paixão em um trabalho consistente, que hoje se materializa no projeto Baião de Cordas, que é uma proposta que une tradição e inovação, valorizando ritmos e identidades aqui do nosso Nordeste. Hoje a gente vai receber então com muito carinho Marcelo Baião. Seja bem-vindo de volta ao Prosa em Palco. Muito obrigado, Bruna. Matheus aí na técnica com a gente. É muito honroso, viu, estar aqui de volta, fazendo aqui essa gravação no podcast do Teatro Municipal e podendo trazer, né, para os ouvintes um pouco mais sobre a cultura nordestina. É um prazer. Por falar em cultura nordestina, a gente já começa falando sobre Luiz Gonzaga. Você que tem o início da sua carreira marcada, né, pela força do rei do Baião. Como é que foi isso, Marcelo? É interessante porque ele se dá início a partir do ponto das audições, né? Eu tive muito acesso nas rádios na minha geração, na época, tinha muito acesso a ouvir Luiz Gonzaga, né? Além disso, também na minha casa se consumia isso, né? Meu pai tinha as vitrolas e ele colocava muito, eu já a partir dos meus 3 4 anos de idade, escutando aquilo ali, foi aumentando o desejo, né? De conhecer sobre o artista e até pela a questão musical, né? Do forró do Baião. É tanto que eu trago hoje, né, essas essências. Mas o ponto de partida, Bruno, foi justamente em saber que ele vinha se apresentar na associação da Embrapa. E através disso eu fiquei com aquele desejo. Pronto, meu sonho é conhecer Luiz Gonzaga, então é o momento. Meus pais moravam em frente à associação. E aí eu fugi até de casa para poder esperar chegar a comitiva dele. Mas aí, como o porteiro lá era conhecido dos meus pais, né, se comunicou com minha mãe e deu o acesso para quando ele viesse com a comitiva chegando dele, a equipe, eu ter acesso de conhecê-lo. E aí aconteceu desse mesmo jeito. Eram umas 11 horas da noite, eu passei o dia todo e nem comer nesse dia eu queria, entendeu? E aí terminei que ele veio chegando, era Dominguinhos que vinha dirigindo, era uma veronês, sabe? E vinha o ônibus atrás com a banda. E aí ele vem e chega lá quando ele chega, o segurança pede para ele parar para poder me recepcionar, tipo, dar uma atenção, né? E eu me pendurei no espelho da veronês e foi até ele. E ele, mas rapaz, isso é hora de um pançudinho desse estar no meio da rua, acordado, né? Aí eu disse, seu Luiz, eu tava doido pra lhe conhecer, eu sou seu fã, né? Escuto muito suas músicas, citei a música, né? Que é Vida do Viajante, que eu escutava bastante. E aí tocava no difusora próximo sempre, e eu comprava carvão pra minha mãe fazer um mocotó pro meu pai. Tem essa história toda, entendeu? E quando ele viajava, e quando ele voltava, eu ia comprar e lá tava tocando a vida do viajante, então poeira e carvão tava relacionado a essa coisa de ir comprar o carvão também, entendeu? E tava lá a música presente. E aí ele me leva para, deixa minha mãe entrar e vai lá, comadre, leve ele até a abertura do show que eu vou lá. E sem combinado, ele tocou a vida do viajante, porque eu acho que era uma música que tava muito tocada da época, mas assim coincidiu, né? Aí ela entrou na minha veia e isso é até hoje. Eu bebi dessa fonte, diretamente. Marcelo, Luiz Gonzaga é acho que é uma sumidade da música, né? A força que o rei do Baião tem, de fato, é um rei que marcou a história de muita gente. Mas como é para você ter tido esse contato Pra com mim, aquilo, com aquele que foi teu ídolo, né? exatamente. Para mim ali foi, eu acho que é a maior realização, né, como um fã, né? E para mim foi onde nasceu justamente o desejo de ser assim um artista pesquisador de Luiz Gonzaga, né? Ser também hoje ser uma referência, porque a gente que se baseia na música dele, né? Todos os artistas da música brasileira surgiu dele, entendeu? E aí para mim não poderia ser diferente, então a fonte. Então para mim foi um motivo de realização da época até hoje. Passou a ser assim a minha vida, a pesquisa, entendeu? A minha influência direta para poder compor, entendeu? Para dentro dos gêneros da música nordestina que o forró, né? Ele tem as variações, como a gente sabe, do shot, do baião, do maracatu, né? E de outras vertentes, mas o baião eu botei no meu nome, né? Então vem como Marcelo Baião, eu adotei isso para mim e para ser uma referência,
totalmente vinculada a essa figura desse artista. Ô Marcelo, você falou da Vida do Viajante, né, que essa foi uma canção que marcou tua infância, mas de que forma essa letra, de que forma essa música de Luiz Gonzaga, ela influenciou na tua trajetória musical? Tudo que eu acho que é, assim, a vida do nordestino, entendeu? Quando eu fui me entendendo de gente, né, e entendendo da linha de raciocínio, o pensamento, a construção da sociedade, entendeu? As polêmicas, as críticas também, entendeu? A política, então tudo que foi relacionado ao desenvolvimento social, entendeu? E comunicativo eu achei presente na poesia, né, da parceria perfeita, né, de Humberto Teixeira, dessa parceria desses compositores com Luiz Gonzaga, com a sua voz, né? Que é uma trombeta. Para mim era como os anjos tivessem, entendeu? Então, a citar, eu cito um exemplo como Voz Já Seca, né? Seu doutor nordestino, né? Tenha muita gratidão. O auxílio do sulista. Então, toda a construção do país, o desenvolvimento em uma só letra, tava ali, sabe? Contada em detalhes, entendeu? Mostrando a realidade, né? Do nordestino, entendeu? Não só mostrando a realidade da seca, não do sofrimento, porque o Nordeste é rico, né? Ele é rico de fartura quando chove, ele é rico de tecnologia, ele é rico em todos os pontos, né? Mas a gente sabe que uma década, por exemplo, é diferente da outra, né? Hoje em dia, apesar de a gente ter um mundo globalizado e os recursos, né? Hoje ele chega em rincões que a gente, né? Não Uhum, conseguia chegar antes com tudo uhum. isso, mas a gente sabe que naquela época, nos anos 50, a realidade era diferente, entendeu? A construção tinha que sair, tinha o retirante, entendeu? E era bem diferente da realidade. Mas a música proporcionou eu entender mais um pouco da minha própria história, da minha regionalidade, do meu povo e da minha essência. Marcelo, quando é que você entendeu que você queria esse mundo musical, já que você não vem, né, de uma família, vamos dizer assim, uma família artística, como a Isso. maioria dos músicos que aprendi com meu pai, enfim. Quando é que você entendeu que a música era o teu caminho? Pronto. Aí eu acho que eu fui tendo experiências ainda na igreja com instrumentos, tipo piano. Assim, como criança, eu ia tendo acesso aos instrumentos, com o violão de 7 cordas, principalmente. Assim, pessoas que eram do convívio do meu pai, onde ele frequentava, entendeu? E eu fui começando a ter essa sensibilidade grande pelos instrumentos. Eu fui vendo que isso fazia parte de mim, entendeu? Quando eu escutava, eu vibrava em mim de uma forma fortíssima. Eu digo, então, acho que isso é o que eu quero fazer, entendeu? Então, surgiu do desejo mesmo. Por exemplo, quando eu digo o desejo de ouvir, é um desejo maravilhoso, mas o desejo de você sentir em você, de você tocar, o prazer de tocar, é diferente do prazer de ouvir. Então, isso se tornou uma coisa mais intensa em mim pela experiência e a necessidade de executar, de ter o conhecimento e de executar o instrumento, ter o contato físico direto. Foi isso. Olha, Marcelo já teve aqui, né, como eu disse a vocês no início do podcast, já teve uma primeira conversa com a gente nessa primeira vinda até o estúdio, ele trouxe o violão, Foi isso mesmo. né? E aí ficou faltando a Rabeca, que a Foi. gente vai falar dessa história para quem não acompanhou, da história dele com a Rabeca, mas aí eu já ia pedir para ele tocar alguma coisa pra gente, Ah, sim. assim, já Vamos pra gente já começar. começar com música antes da gente falar de fato Vamos desse sim. instrumento. O que é que a gente pode trazer? Vamos trazer um som aqui, trazer um som da alma do Nordeste. Vamos fazer uma coisa instrumental, certo? O pessoal, né? Ouvir o som, essa sonoridade gemedora da Rabeca, viu? Vamos lá.
Rapaz, olha, se tivesse aqui uma plateia, com certeza para aplaudir de pé, Marcelo. A gente tava falando do instrumento, pessoal, antes, né? Essa é a primeira vez que eu ouvi o Marcelo tocar a rabeca assim de perto. E aí é um som muito, muito bonito, né? Agradável. É um som diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. E tem tipicamente a essência nordestina. Você para, se você fecha o olho, você lembra do sertão, você lembra. Eu não sei se esse é o propósito do instrumento, mas como leiga, é isso que eu sinto. Se eu fecho o olho, eu sinto a essência do nosso Nordeste. Acho que é isso que meio que esse instrumento tenta passar, né? Exatamente, Bruno. Ele é feito justamente, tem uma afinação. Propriamente, a rabeca ela tem várias afinações, sabe? Ela nasce do ponto de vista de várias afinações dos cantares popularescos. E, por exemplo, vamos supor, o mestre que vem da zona da mata, né? O corte da cana, ele tem uma afinação propriamente. Aí a gente tem lá a afinação do cavalo marinho, essa que eu estou utilizando aqui hoje. A do cavalo marinho, ela justamente, ela é para os baiões de cavalo marinho, ela remete muito ao sertão, entendeu? Tanto nessa área que eu falei aí da zona da mata, pernambucana, como propriamente o nosso sertão. Então é uma afinação que abrange de forma maior, entendeu? Então pega desde do nosso sertão, vai pegando uma área mais abrangente, entendeu? E esse mapeamento cultural da sonoridade, da rabeca, da sonoridade, é uma escala basicamente constituída e construída para a gente ter uma coisa ligada mais ao sertão, ao sentimento misto, que eu vou dizer. Ela uma hora ela soa como maior, que é uma coisa mais alegre, e outra hora ela soa mais triste, que é os intervalos que a gente utiliza chamado de sétima menor na música, que faz com que a coisa fique mais blues, fique mais sentimental. Então, ela é alegre e triste também. Ela bota pra rir e pra chorar. Lembra do desenho do Pica-Pau? Tem um episódio lá que ele ficava triste e aí... Pronto. Entendeu? Mas, ó, é uma verdadeira aula, viu? Quando tem Marcelo Baião por aqui, é uma verdadeira aula. Você vai aprendendo aí. Esse podcast não é só pra bater papo, não. É pra gente aprender também. Valeu, né? Ô, Marcelo, a tua primeira composição foi aos 13 anos. Foi isso né? mesmo. E já inspirado aí, a gente falando de Gonzaga, já inspirado nesse universo. Como é que foi esse processo? Você é tão jovem, já pensando nesse processo de composição. É como se diz, Luiz Gonzaga ele era um dos fãs, ele era fã do movimento do cangaço. Ele, até na vestimenta dele, ele trouxe os traços do que aconteceu no cangaço na figura do Virgulino Ferreira, né? Então, assim, por ele adotar essa indumentária e trazer, e depois de eu ter o acesso, né, através de filmes e ainda criança ter acesso, né? A ver e saber dessa história, porque é uma história mais contada e mais ouvida, sabe? Na minha época de criança, era mais ouvida nos rádios, o que eu comecei a obter informação, e até nas músicas de Gonzaga, quando ele relatava sobre, né, Virgulino. E aí isso gerou uma curiosidade enorme também de querer conhecer, né, como é que foi esse processo da vida do movimento do cangaço, né? Quando, na época, e aí desenvolvi interesse de conhecer. A partir do momento que eu tive as pequenas informações e tive uma noção, apesar de ter 13 anos de idade, comecei a rabiscar e escrever uma música, entendeu? Relacionada ao cangaço, que foi Lampião Cabra da Peste, que me deu voz, entendeu? Em um festival aqui mesmo, no Teatro Municipal, ainda quando eu tinha 13 anos de idade. Qual Marindê estava como jurada, né? E me recebeu e de braços abertos e produziu o meu primeiro disco, né? Ela, Jorge Ribas, estava também nesse momento, e eu participei do festival e teve um destaque no festival. E isso, ela disse: esse menino tem talento e você representa muito da nossa terra, vamos embora trabalhar, que eu vou incentivar e botar você no mercado, né? Ser sua madrinha, né? De música. Eu disse: Você tá honra. muito bem. Então comecei bem, não foi? Com essa Demais. referência de Marinês, né? A história. Aí até hoje a gente, pronto, aí vem reverenciando isso. E a música, essa música foi basicamente uma junção dessas informações, entendeu? E assim, a priori, eu consegui trazer as informações mais e misturar um pouco dos sentimentos. Por exemplo, sentimento do que existia entre ele e Maria Bonita, do romance, né? E também da parte onde a volante chega no Angico e começa, né, a espreitar e começa a ter aquele combate, né? Entendeu? E aí a música ela passa por esses momentos. E ela também é uma música muito instrumental, tocada e cantada, digamos, uma música muito para filme, que arremete muito trilha sonora, sabe? Inclusive, nesse show do dia 9 eu estarei, assim, tocando ela, é uma música que é a minha base, digamos, entendeu? A base de referência foi o começo, o início de tudo,
E ela sempre tá em tudo que eu tô fazendo. Essa música tá como a ponte, né? Não sei se dá pra gente ter um trechinho dela, Dá, ó. vamos embora. Porque eu acho que não tem como a gente É verdade. não ouvir Com um certeza. trechinho. Vai ser uma capela de voz e a Rabeca tocando para intercalar esse movimento. Perfeito, vamos lá. Lembro o Lampião Cabra da Peste, que viveu nessas bandas do Nordeste, a massacrar com os senhores, onde só sangue era os seus valores. Homem que andou por muitas terras, com os capangas a guardar a sua réstia, pra não matar seus próprios defensores, que lhe guardava com carinho igual doutor. Maria bonita quem falava, na língua que lhe fez saber o que é dor. E ele diz, não vivo sem o seu amor, como um galho e no alto uma flor. Parte Lampião com as suas demandas pra uma tocaia que um lhe aprontou. Pense ainda ser o galho de sua amada, pra pegar os cabras e não perder sua flor. É mais uma vez uma matança, pelas terras por onde passou. Repetindo mais das cenas obscenas que viveu e sempre forjou. Eu, Virgulino que já passou. Eu, Virgulino que já passou. Eita, bom demais. Marcelo, a gente falou de festivais, né? E você passou por vários, né? Vários Como é que festivais. esses festivais moldaram a tua carreira artística? Foi interessante porque os festivais de música, para mim, ele fez eu entender que, apesar de eu ter uma referência e seguir um gênero, né, como o baião, como a questão da música regional, música nordestina, mas isso me ajudou na minha formação como um músico, assim, mais completo em relação aos gêneros, né, conhecer a música brasileira, que aí os festivais tinha artistas em vários estilos, entendeu? E isso me proporcionou, assim, conhecer mais da música brasileira, porque a música brasileira ela é muito rica, ela é bem abrangente, e isso me ajudou a criar uma identidade própria e também eu entender outros universos, outras sonoridades, entendeu? Outros caminhos da música que me proporcionasse aonde eu cheguei hoje, ser um produtor musical, ser um compositor com uma maturidade mais aguçada, tanto de tocar o regionalismo, ao clássico, ao pop, o jazz, o blues e outros segmentos musicais. Então, a minha cabeça fluiu de forma a ver isso na performance, entendeu? Então, a performance de outros artistas me deram embasamento para mim também pesquisar outras
sonoridades, entendeu? Tanto outras influências sonoras, né? São não só a música brasileira, mas a música de outras culturas também, E entendeu? aí, nessa perspectiva dos festivais, você falou de Marinês como essa sua madrinha, né, musical dentro desse primeiro festival. Esse foi talvez o mais importante para você ou teve um outro que ficou marcado? Eu acho que isso aí foi exclusivamente por conta da minha idade. Porque, tipo, ganhar um festival que é onde tem adultos e não era um festival para a categoria de criança, de infantil, entendeu? Então, assim, pra mim ali foi muito marcante, porque todo mundo, como é que pode, né? Esse menino com 13 anos chegar aqui com um grupo dando tiro de bacamarte dentro do Teatro Municipal, botando pra dançar e fazendo uma música com essa sonoridade, essa característica tão forte, né? Do cangaço, entendeu? E Isso pra aí mim foi você forte. tinha um apadrinhamento de uma das maiores referências, Isso, né, isso é do verdade. forró, Verdade. Marinês. Isso de alguma forma influenciou na tua escolha de estilo musical, por exemplo? Totalmente, totalmente. Porque Marinês era uma continuação de Luiz Gonzaga. Até a gente brinca porque diz era o Luiz Gonzaga de saia, entendeu? Então, assim, é uma continuação dele. E para mim ter conhecido ele, né, por mais que seja num momento transitório e uma experiência, um contato muito pequeno e ainda na infância, mas isso para mim se continua, né, se perpetua, entendeu? E de certa forma fez com que ali eu cada vez mais amarrasse a minha identidade, né? A minha história, construísse a minha performance, entendeu? A minha maturidade musical. Então, por isso, Marcelo Baião, então Marinês, ela é literalmente responsável também por isso, entendeu? Baião de Cordas, né? Uhum. Hoje é o projeto que você carrega com Isso. muito carinho, muito orgulho. De onde é que surgiu o Baião de Cordas? Pronto, Baião de Cordas surgiu justamente de ter, depois do ponto de vista das primeiras músicas, o festival impulsionou para isso também, porque tudo nasceu no festival. E eu pensava, né? Eu digo, caramba, eu quero trabalhar, fazer um regional, né? Que eu possa ter os instrumentos de corda presente, entendeu? Não tirando a sanfona de lado. Então, isso eu dialoguei com alguns amigos que também gostavam, né? Da música nordestina, do forró, e que estão até hoje, graças a Deus, aí pegado também. E aí a gente se reuniu e vamos lá, como seria isso? Quinteto Violado, né? Uma referência, até meu xará também, o Marcelo, o fundador, né, do Quinteto Violado, e que morou aqui em Campina Grande, né? Para quem não tem essa informação, morou ali próximo ao Sambique. E ele é um dos caras que foi assim, mostrou que pode, assim, com cordas, com violão e com tudo, pode se tirar muito som, né? E ali serviu de referência também o Quinteto Violado. E eu disse, não, então por que não, né? Tocar instrumento de cordas e trazer. Aí começa, assim, já a buscar a pesquisa da Rabeca, entendeu? Foi a partir daí Foi. que você foi trazendo Isso. para a tua vida a rabeca. Isso, porque justamente nasce aí, entendeu? Na Rabeca. E aí fazer um trabalho que não deixasse a sanfona descartada, porque ela era sempre uma base, mas a rabeca na frente. Então, eu trabalhava não só com rabeca, como com os violinos também, entendeu? Trabalhava um violino na esquerda, na direita e sempre no centro a rabeca e o resto os instrumentos de corda, tipo o violão de sete cordas, a viola nordestina, entendeu? E essa era uma base muito preenchida e os pífanos. Além disso, muitos tambores, entendeu? Alfaias e pandeiros e ganzás. E isso muito forte, entendeu? Muito bonito. A sonora é incrível. Isso quando a gente subia que Isso, mixava. isso porque os instrumentos de cordas, eles trazem essa sonoridade diferente, é uma Total, identidade muito própria, total, né, Marcelo? Então, total. é uma perspectiva diferente daquilo que a gente já está acostumado a ouvir, por exemplo. Isso, exatamente, totalmente. Uma proposta sonora bem diferente. Então surge daí e se mantém até hoje, graças a Deus, e a gente virou, né, guardião desse instrumento tão magnífico que é a rabeca. Então, o baião de cordas ele vem dessa necessidade de ter o violão de sete cordas no lugar do contrabaixo, entendeu? Surge essa necessidade inteira. Hoje eu faço vários experimentos, né, com a rabeca, entendeu? Não assim coisas eletrônicas, porque minha coisa é mais orgânica, entendeu? Eu gosto mais de experimentar a coisa orgânica. Eu prefiro, por exemplo, uma tuba do que um baixo elétrico. Eu prefiro mais ter um instrumento acústico, entendeu? Do que um instrumento elétrico. Não é porque é, não vá desmerecer ao timbre, a qualidade e a performance desses outros instrumentos. Mas é porque é uma coisa que está mais ligada à sonora do que o consumo do orgânico, entendeu? Então, basicamente, o baião de cordas ele vem propondo ser uma coisa mais
com essa característica, sabe? E surge daí. E aí quando é que surge também o Marcelo Mestre? Pronto, Marcelo Mestre é depois de uma longa caminhada, né? Porque, na verdade, como mestre, assim, Quando a gente fala mestre para quem não é na rabeca, na né? verdade, mestre é aquele que é guardião, que conserva e que passa os saberes. Então, a minha vida toda foi dedicada a passar os conhecimentos, entendeu? A fazer com que principalmente as crianças, entendeu? Eles consigam ter acesso a um instrumento tipo esse e consigam reproduzir, entendeu? E criar uma nova geração, uma massa de rabequeiros, né? Que isso se Essa é a tua massifique missão, ainda. A né, minha né? missão é massificar, entendeu? Igual a guitarra elétrica, né? Então, assim, eu quero que se massifique em todos os palcos, que esteja Rabeca, que esteja Rabeca em todos os eventos, em todos os locais. Então, para isso, eu tenho que formar uma nova geração. Então, como educador musical, né, com especialidade também na musicalização infantil, eu hoje tenho o pontinho do baião dentro do ponto baião de cordas que é com as crianças. Inclusive, está funcionando aqui no Teatro Municipal. Então, esse pontinho, que é o pontinho do baião, é totalmente voltado à percussão nordestina, que já está aberto para a sociedade campinense. A gente já iniciou esses cursos, essas aulas, e a rabeca, entendeu? Dando ênfase, entendeu? A essa nova geração futura, né? De Ô, rabequeiros. Marcelo, é bacana contar a tua história, né? Porque você, a gente falava isso nos bastidores, de que você tem uma missão muito bacana de ensinar a essas pessoas, a crianças, aos adultos, de formar essa nova geração. E você, de fato, já deixou um legado, como outros grandes nomes da nossa música, né? E é bacana ver que você já deixou assim, eu já deixei a minha contribuição, tô deixando minha contribuição na cultura nordestina. Isso é motivo de orgulho? É, total, é motivo de orgulho porque é um reconhecimento, a gente estava invisível, né? Porque a partir do momento que a gente constitui um ponto de cultura, aí existe a possibilidade da gente ter os parceiros, entendeu? Da gente conseguir, através desse ponto de cultura, dar opção para a sociedade civil se articular na questão cultural. Então isso é e até praticar as políticas culturais e conseguir também viabilizar, de certa forma, né, essa acessibilidade, entendeu? À musicalização. E aí a musicalização e a questão da salvaguarda, como eu falei, né, de trazer à tona para essa geração esses instrumentos tão importantes como o oito baixo, o fole de oito baixo que tá, né, não pode ser extinguido. E Eu acho a que é Rabeca. Luizinho É, Calixto, né, Luizinho, que que vem é um continuando. um acho que se não um dos pouquíssimos que ainda toca. Ele Exatamente. conversou, ele esteve aqui com a Verdade. gente, Verdade. e ele falou também dessa Uhum. mesma perspectiva que você, né, da importância de ter De manter. guardiões, de manter viva Exato, de manter. essa Uhum. passar essa cultura, né. Isso, Se não exatamente. tiver quem passe, aí fica mais Uhum. Fica, complicado. é E é verdade. difícil, né, Marcelo, se manter dentro É dessa atualidade, se difícil. manter firme dentro da cultura nordestina. Verdade, só consegue se for através. Hoje, na realidade, do que a gente enfrenta, os enfrentamentos que a gente, né? E assim, nossas lutas é totalmente voltada às políticas culturais para que a gente consiga fomentar através dos editais, porque é o único meio, entendeu? Que a gente vê, porque não existe incentivo de outra forma, entendeu? Até é um assunto que a gente já está muito mastigado, é um assunto que a gente nem aborda, mas assim, o que é importante de tudo isso é saber que hoje a gente está trabalhando em núcleos para poder conscientizar e formar, porque a formação e a educação, entendeu? É o que vai fazer a mudança de toda a história. A gente sabe que a Constituição é baseada em cima disso. Uma sociedade sem educação, ela não chega em nenhum lugar, entendeu? Então a gente trabalha justamente esse ponto para que cada profissional, ou cada mestre, ou cada aprendiz, entendeu? Possa ter acesso, entendeu? A esse conhecimento, entendeu? Que é passado através dos próprios mestres, porque são outros que, além de mim, que trabalham comigo no ponto de cultura, e que vai passar esse conhecimento de forma gratuita para ter acessibilidade, entendeu? Para que a gente, através das políticas e os editais, a gente consiga ter sustentabilidade para manter, né, os oficineiros, os profissionais e professores que estão na salvaguarda de passar, né, esses saberes, entendeu? Para que a gente possa se manter, ter também uma forma de se manter e dessa forma dar continuidade, entendeu? A esse trabalho tão bonito, sabe? Ter essa continuação. Então a Ponticultura, de certa forma, é uma articulação para que a gente consiga ter o recurso, né? Ter o recurso de manutenção, entendeu? Para que a gente possa se organizar, entendeu? E dar esse acesso à sociedade. É um jeito de se conectar com a comunidade também, É, né, de literalmente. reforçar essa
essa Esse conexão e esse compromisso com a comunidade, né? Perfeito. Ô Marcelo, para quem não conhece o Ponto de Cultura, né, o Baião de Cordas, não é isso que você Isso. falou pra gente, que é também dar nome ao seu grupo. Como é que faz para conhecer mais? Para quem Vai, está ouvindo, que quisesse ter acesso a esse conhecimento. pronto. Hoje é só colocar Ponto de Cultura Baião de Cordas no Instagram e vai ter todas as informações da gente. A gente também tá no YouTube, tá nas redes sociais, porém o Instagram é o que tá lá 24 horas movimentado, certo? Então pode chegar lá porque vai ver todas as informações, cursos, aulas, tudo que a gente tá, né, eventos, produzindo, vai estar no nosso Instagram, certo? Então só reforçando, @Ponto de Cultura Baião de Cordas, certo? Vai chegar lá direitinho no conteúdo da gente. Importante a gente falar sobre isso, minha gente, reforçar, porque às vezes você está em casa, está ouvindo o podcast, está assistindo através dos nossos canais também, e aí você tem um filho que você quer encaminhar, né, no Isso. meio artístico. Acho que a gente tem que investir em cultura, Sim. principalmente para essa nossa nova geração, cultura, música boa, música de qualidade, aprender um instrumento, seja a rabeca, seja o violão, né? Trazer essa formação. Às vezes está lá dando um trabalho em casa, né? E vai para o esporte, vai para a música, e aí você consegue trazer de volta aquele seu filho, né? Eu vejo muito, acho que enquanto mãe, eu acho que esse pensamento é talvez o de muita gente. Só precisa de oportunidade. Tá em uma oportunidade, Grande. né? Grande. Uma boa oportunidade, Uhum. né? O Marcelo com sua simplicidade, mas sua dedicação a esse ensinamento. Então, é importante, você anota aí o Instagram, Isso. Ponto de Cultura Baião de Cordas, entra lá, conversa, vê o que é que você pode fazer. Até para você mesmo, né, Marcelo? Tem uma Exatamente. idade em específico onde Tem você pode não, a gente tá aprender? trabalhando com todas as idades, entendeu? Inclusive as turmas de hoje, na prática, que são aos sábados, às 14 horas. Essas aulas elas acontecem para a musicalização infantil, para jovens e para adultos, entendeu? É Geral. gratuito. É gratuito. Pronto. Exatamente. Essa é uma coisa que É o o povo ponto, gosta, é gratuito. esse modelo. Ô, Marcelo, Isso. bora falar dos shows. Vamos embora. Afinal, a gente tem show, né? Exatamente. Agora, dia 9, Amanhã. amanhã, E 14. e dia 14. Isso. Então, a gente já vai nessa perspectiva. Amanhã, sabadão, dia 9, tem show do Marcelo Baião. Baião de Cordas, Baião na de verdade, Cordas. Isso. no palco principal do Teatro Municipal. O que é que o Exatamente. público pode esperar desse show? Eles vão ver um repertório autoral, conhecer, né, um pouco mais sobre o mestre, vão participar de um momento que é de muita emoção, que é uma premiação, recebendo o certificado de mestre, né, através do Cultura Viva, né, através da Cactus Produções, que é um ponto de cultura que trabalha em parceria juntamente comigo e com o Baião de Cordas, também a Ipacute, do mestre José de Saberes, outro ponto de cultura e instituição também cultural, e também a Facult, né, que é responsável por esse evento, com o nosso querido diretor da Facult e da Cactus Produções, produtora, que é Dr. Franco Amaral, que está à frente desse evento maravilhoso de salvaguarda da nossa cultura nordestina. Vai ser que horário? É um evento aberto ao público? Como é que faz, Marcelo? Exatamente, esse é um evento aberto ao público que vai acontecer a partir das 19 horas, no palco grande do Teatro Municipal, creio eu, com a entrada de 1 quilo de alimentos. Na primeira a gente fez isso, que foi a salvaguarda com... teve até a questão do mestre do Pífano, Zé do Pífano, que fez... A gente fez a entrega dele para... Ele, graças a Deus, ele entrou para ser reconhecido como mestre pela Lei Canhoto, né? Isso recebendo R$ 5.000 de uma premiação, assim, até o dia que não estiver mais com a gente, entendeu? E essa lei, a gente está nessa luta também para que haja uma ampliação, porque a Paraíba, ela está devendo, sabe? Em relação a ampliar essas vagas, assim. A gente está nessa luta para que conseguimos chegar a pelo menos 150 vagas, porque, por exemplo, Fortaleza, Ceará, outros lugares, né? Tem 400 vagas com a premiação a Pernambuco, a premiação é 12 mil por mês, entendeu? Então isso é muito louvável, né? Um mestre que viveu a vida toda conseguir ter esse benefício, né? Ter esse prêmio para poder ele terminar os seus dias de forma digna, né? Digna, né? Marcelo, além desse show de sábado agora, a gente também vai ter um show, né? Você faz parte da programação do Música de Quinta, que vai ter dia 14. Isso. O que é que você preparou para o público, para um show que é um pouco mais intimista ali no Paulo Pontes, aqui, que é o anexo, né? Um mini teatro Paulo Pontes que fica no Teatro Municipal Severino Cabral. Como é que você pensou
né, nesse show que leva, né, de título Baião de Cordas. Isso, esse formato desse show para mais intimista, como se diz, né, no Paulo Pontes, é um repertório mesclado entre os próprios mestres que integram o Baião de Corda hoje, porque hoje o Baião de Cordas ele tem o mestre Cordeiro do acordeon, que integra, né, como um acordeonista. Temos o mestre Luizinho do Nordeste, que integra também como um dos compositores e percussionista, que está lá trabalhando comigo. E entre esses mestres, a gente faz um momento de circular. Por exemplo, eu estou cantando, estou tocando rabeca, e eu giro, eu passo para outro instrumento, e quando ele vem com o instrumento dele, ele canta e faz uma participação dele, como se fosse uma participação dentro do próprio show, só que mostrando o trabalho desses outros mestres também. Então não é um show só do Baião de Cordas com Marcelo Baião, é um show onde o mestre traz e Mostra o faz uma seu performance, trabalho, né? mostra o trabalho dos mestres que estão lá, entendeu? Então é um repertório dosado de música autoral de cada mestre, entendeu? Que está se apresentando, entendeu? Com homenagem de uma ou duas músicas do cancioneiro popular de Luiz Gonzaga. É isso que a gente vai mostrar nesse. É um show diferente. Eu acho que é para você sentar, curtir e apreciar música de qualidade, né? Apreciar o Isso. talento desses mestres. Ô Marcelo, como é que você vê a importância, então, de um projeto como Música de Quinta? Eu vejo como assim, na verdade é uma janela muito importante para poder dar oportunidade aos artistas da terra, né? Que está precisando muito dessa visibilidade. Então, eu acho que a parceria, sabe, do Hit 4.0 com o professor Carlos Alan, com essa iniciativa, né? Com a prefeitura e com o Paulo Pontes, eu acho isso divino, porque a gente precisa realmente de ter essas aberturas. O artista ele precisa de ter uma abertura. Então eu vejo isso como uma vitrine, entendeu? Para que os artistas possam sentir o estímulo de produzir, de compor, de montar seus próprios grupos. Então quando ele faz isso, fomenta dessa forma, entendeu? Ele está impulsionando para que a arte possa, entendeu? Crescer, que a arte não pare, que não pare. Então acho que isso estimula o movimento e o crescimento cultural. Então, para mim, é de suma importância, entendeu? Marcelo, a gente vai chegando no fim do nosso papo. Se deixasse, a gente conversava um tempão, né? Eu e ele aqui, a gente vai batendo um papo. Mas, Marcelo, vamos deixar o convite para o pessoal acompanhar. Esse é um show, quem quiser ingresso, como é que faz? Dia 14 aqui no Mini Teatro Paulo Pontes. Isso, só ir lá no Simpla, né? Na prefeitura, fazer a aquisição do seu ingresso, que já está lá disponível, né? Meia é R$10 e R$20 inteira. É só fazer a sua reserva lá, entendeu? Para poder garantir a sua vaga e vir prestigiar o artista, né, da casa, trazendo música de qualidade, música regional. A gente vai receber todos com o coração aberto, viu? Vamos reforçar teu contato para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, do Ponto Cultural. Vamos reforçar, é importante a gente reforçar. Vamos embora. Quem quiser ter o acesso mais, né, do mestre Marcelo Baião, é só colocar @ no Instagram, Ponto de Cultura Baião de Cordas, e vai encontrar o nosso trabalho lá para poder ter um conhecimento maior e ficar antenado, atualizado, informado dos eventos e dos cursos, né, que a gente tá nessa área educacional, trazendo música para todos. Tá joia, Bruno? Antes da gente encerrar, eu me despedir de você aí de casa, eu vou pedir música, né? Tá O que é que a certo. gente vai trazer, Marcelo, pra gente fechar aqui? Vamos trazer uma música que vai estar nesse show dos mestres, né? Que se chama Súplica do Carcará. Essa música é bem forte, tem a cara do sertão, sabe? E o som da rabeca é bacana também. Vamos Então, fazer vamos lá, para os vamos ouvir. ouvintes, né? Simbora. Súplica do Carcará. Vou dizer o que tem na minha terra, vou cantar como canto Carcará. Vou rezar lá nos altos dos penhascos, ou quem sabe nos palcos vou estar. Canto meu povo, canto o sol que racha a terra, canto a chuva e a fartura, e o sertão a esperar.
Canto das aves retirantes lá das serras, quem ouviu asa branca, ainda pode se lembrar. A tristeza da seca não se encerra e o povo pensa só em se retirar. Mas se um dia a chuva molhar a terra, a alegria do povo vai voltar. Canto do povo, a alegria desta terra, esta é uma reza, esta é uma reza, como avoa o carcará. Canto das aves retirantes lá das serras, quem ouviu asa branca, ainda pode se lembrar. Marcelo Baião, senhoras e senhores. Marcelo, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Bruna, por mais essa oportunidade, esse momento, desse feedback, esse bate-papo maravilhoso, viu? Cultural. Obrigado a Matheus pela técnica, Matheus é a presença e obrigado ao Teatro Municipal, ao diretor Carlos Alan, à Prefeitura Municipal, e eu desejo tudo de bom para vocês, viu? Muito sucesso e agradeço demais pela presença aqui. Volte sempre por aqui, a recíproca é verdadeira. A gente que te deseja muito sucesso, viu? Obrigada por tudo. E a você de casa, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do Prosa em Palco, o podcast do TM Estúdio C. E claro, você pode curtir, pode acompanhar toda sexta-feira, 7 da noite. Tem mais um episódio especial para você. Hoje a gente recebeu Marcelo Baião, bateu um papo sobre cultura nordestina, sobre esse mestre que é nosso, viu? Então, nada melhor do que esse papo cultural, música de qualidade. Claro que isso tudo você encontra sempre aqui. Te espero na próxima sexta, no próximo episódio. Até mais!